De Deus nos conduza e que a gente possa fazer uma boa reflexão com o jugo leve. Com certeza, uma das passagens mais bonitas que Jesus trouxe e nos ensina e nos ensinou sempre, né? Ele diz para a gente, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está lá também em São Mateus, capítulo 11, 28 e 30. Jesus sempre nos informa que a nossa jornada enquanto encarnada é de muita aflição. Passamos por muitas dificuldades, dado a nossa dificuldade, muitas vezes, de comportamento. Então, nós temos realmente que ter muito apoio dele no sentido de diminuir a sobrecarga das coisas que nós causamos para nós mesmos na nossa vida. Então, nessa passagem, Jesus coloca que é preciso a gente tirar o peso do mundo das nossas costas. Porque muitas vezes nos vemos em mares de lágrimas pelas próprias opções que fizemos na nossa vida. E quando a gente vai fazer as nossas opções, geralmente nós fazemos sozinhos. Quando dá errado, nós queremos Jesus. E aí, Jesus nos coloca que é importante a gente aprender a primeiro orar, a entender de fato o que é que nós estamos querendo para a nossa vida e se isso vai ser bom. Porque pode ser que não seja. Lembrei da canetinha agora. Então ele fala lá, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, em verdade, ele nos ensina que tudo que a gente precisa ter é realmente humildade e tranquilidade de coração para tomar as nossas decisões. E ele nos informa que o jugo dele é leve. O jugo no sentido de que são orientações realmente que ele pode passar para nós, que pode minimizar as dificuldades que a gente vai ter na nossa própria vida. Mas que dificuldades são essas que a gente sempre tem na vida? Então está lá no Evangelho, são os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores, as perdas de entes queridos. Agora, o sofrimento, por que nós sofremos? Por quê? Porque nós fizemos opções equivocadas na nossa caminhada. E aí entra na trajetória da nossa vida a dor. A dor ainda é um instrumento evolutivo para todos nós nesse planeta. Quando surge a dor, tanto física quanto emocional na nossa caminhada, está havendo uma sinalização que nós estamos indo para o caminho errado, que há necessidade de parar e refazer a rota. Então, a dor é um instrumento evolutivo de nós, ainda imperfeitos no planeta de provas e expiações. Mas o sofrimento, não. O sofrimento é opcional. Porque é o seguinte, a gente pode passar por uma dificuldade sentindo dor, mas sem sofrer. Mas como que é isso? Entendendo justamente a experiência que a gente está vivendo. Porque muitas vezes a gente faz opções na nossa vida que depois, quando vem os resultados, a gente não aceita. A gente não quer. E assim, e aí vale dizer realmente que somos miseráveis enquanto espíritos, porque somos muito ignorantes quanto à lei da vida, quanto às necessidades que nós mesmos causamos na nossa vida. Então, a gente sofre como uma criança quando se tira um brinquedo. Porque, como diz Jesus, ainda estamos na infância espiritual. Nós queremos as coisas do nosso jeito.
Mas quando as nossas opções nos levam a desatinos, a dificuldades, a perdas, aí a gente não aceita. Aí a gente sofre, sofre, sofre e quer que alguém assuma essa responsabilidade. Quer que alguém tire essa coisa da gente. Como se fosse simplesmente assim. Eu estou sofrendo, eu vou na casa espírita, eu tomo passe, eu estou livre. Eu estou sofrendo, eu procuro uma pessoa que vai resolver o meu problema. Não funciona assim. Em vias de regras, quem pode resolver as minhas dores e os meus sofrimentos sou eu, causadora delas. É cada um de nós, dentro das situações que a gente criou para a nossa própria vida. É imaturo, eu diria realmente infantil, a gente criar uma situação na nossa vida e querer que o outro resolva. Não vai resolver. As pessoas podem nos ajudar, podem nos aconselhar, podem nos indicar algumas alternativas para diminuir o processo, para que a gente possa passar com mais leveza, mas que a gente vai passar, a gente vai passar. Depois que nós tomamos uma decisão, e essa decisão vai trazer alguns resultados, e esses resultados vão nos levar a algumas perdas e alguns ganhos, as perdas terão de ser reconhecidas. E é aí que a gente entra nas decepções. Porque eu não aceito estar sofrendo por uma situação que eu causei na minha vida. Eu não aceito. Então, eu começo a espernear como uma criança quando se tira o brinquedo. E logo depois eu entro no processo de que, por que fizeram isso comigo? Eu estou decepcionada com o mundo. Eu estou decepcionada com fulano, com ciclano. Mas escuta, a opção não foi sua. Você não teve o direito de escolher o caminho. Então, assim, muitas vezes a gente não para ponderar o quanto nós somos equivocados e imaturos na maneira de atuar na vida. E o quanto que nós queremos responsáveis pelas nossas decisões. Vejamos um caso de uma pessoa que, de fato, é uma pessoa de comportamento difícil, e aí existem vários amigos, parentes, queridos, pessoas que a amam, que estão sempre sinalizando, olha, escuta, isso aí está errado. Mas a pessoa não cede, né? A vida é minha, é o jeito que eu vou fazer para eu ser feliz, quem quiser que me aceite. Quer dizer, é um discurso totalmente egoísta e imaturo. Porque a vida não é nossa, a vida é de Deus, né? Nós não vamos fazer do nosso jeito, nós vamos fazer do jeito que Deus deixar com que a gente faça. Porque antes do meu querer, tem o querer do Pai. E o Pai nos educa. Simples assim. Mas não entra na nossa cabeça. A gente acha que a gente é dono da nossa vida, que a gente pode fazer do nosso jeito, sabe? Que ninguém pode dar opinião. E muitas vezes, quando vem os resultados, aí a gente sai gritando socorro e sentindo dores de todas as ordens, né? Dores físicas, emocionais, e querendo de alguma forma se ver livre daquilo que a gente causou na gente. Fomos nós que causamos a situação. Então, é muito complicado do ponto de vista da tranquilidade da vida, do julgo leve, de uma vida mais tranquila, dentro de um planeta de provas e expiações, onde a gente ainda comete muitos equívocos. Um outro processo que causa muito sofrimento para a gente é a perda de entes queridos. Eu já havia dito em outra oportunidade, repito, a gente acha que nasceu e que não vai morrer nunca mais. E acha que está certo, a gente nem comenta, nem cogita pensar em perder uma pessoa que a gente ama. É como se fosse um absurdo, mas não é um absurdo, é fato. Depois que a gente nasce,
A única coisa absolutamente correta e concreta que nós podemos falar com tranquilidade que vai acontecer com todos nós é que nós vamos morrer. Nós estamos aqui por um tempo. Mas não, a gente não aceita, não conversa sobre isso, e quando um dos nossos retorna ao plano espiritual, porque já terminou a tarefa, porque merece ir embora, né? Porque afinal de contas nós estamos presos aqui num planeta, num corpo de carne, isso é uma prisão. Então, quando a pessoa chega no momento de ir embora, ou de morrer, ou de desencarnar, ela já cumpriu a sua tarefa, ela está retornando para a casa do Pai, missão cumprida. Mas nós não queremos. Nós não queremos que a pessoa vá, nós não queremos ir. Depois a gente não quer voltar, está lá no plano espiritual, olha, tem uma programação para você reencarnar de novo. Eu, de novo, não quer voltar também. Então, nós somos cheios de detalhes que nos colocam em quê? Em muito sofrimento, em muitas angústias. E aí Jesus fala, os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores e as perdas de entes queridos encontram a consolação no futuro, na confiança e na justiça de Deus. Porque Jesus nos promete que haverá sim um momento de paz, de tranquilidade para aqueles que bem viver, para aqueles que souberem plantar. Porque a gente sabe que a plantação é nossa, mas a colheita também. Não tem como eu plantar para alguém colher. É preciso que eu entenda que o futuro vai trazer os resultados conforme o meu comportamento. Então, há esperança, sim, de um planeta melhor, há esperança de mais tranquilidade para viver, de menos conflitos, dependendo do nosso comportamento nessa vida. Jesus sempre nos falou de outras moradas, de outros lugares onde a gente terá muito mais paz do que de fato a gente tem aqui no planeta Terra. Mas é preciso que hajam os eleitos, aqueles que de fato fazem por merecer a experiência de entender um futuro melhor. E o que nós fazemos? Nós pensamos só no presente. E aí a gente fica preso nos nossos problemas diários. A gente não consegue entender que algumas situações somente no futuro é que vão ser mais esclarecidas. E que a gente precisa, de alguma forma, dar um tempo e esperar que a vida possa nos mostrar o que a gente ainda não está vendo. E é nesse momento em que Jesus pede que se tenha confiança no futuro. Há futuro, há esperança para todos nós. Quem se prende só aqui nessa vida, acaba que fica sofrendo muito, porque acredita que todos os nossos problemas serão resolvidos aqui, não vão ser. Não é assim. Tem algumas situações que talvez demore um tempo para que ela possa ser entendida, até mesmo por nós, no decorrer da nossa vida. Jesus fala, venha a mim e eu lhes darei descanso. O que Jesus está pedindo? Ele está pedindo para a gente considerar a possibilidade de incluí-lo na nossa vida, se possível. Porque na hora que vem as dores, as decepções e as perdas, todo mundo lembra de Jesus. Mas na vida diária, no cotidiano, nem sempre. Às vezes, uma oração no dia, quem sabe uma palestra na semana, ou talvez, quem sabe, realmente um estudo uma vez no mês, ou nada disso, porque a minha agenda está cheia, eu não tenho tempo para Jesus esse mês. Mês que vem eu vou numa palestra. Então fica difícil, gente, fica difícil a gente ter um exemplo, um modelo e um guia e não usar. A gente anda como cegos, sabe, trombando em cegos, se equivocando em decisões difíceis, trazendo resultados duros para as nossas vidas. Por quê?
por falta de Jesus, por falta de Deus. Porque Jesus trouxe as suas orientações nos 10 mandamentos, né? E está muito claro para todo mundo: perdoar 70 vezes 7 vezes, amar as pessoas como a si mesmo, não cobiçar as coisas do outro, não odiar, amar o máximo que a gente puder. Todos os mandamentos de Jesus nos levam à calmaria, ao entendimento. Não julgar para não ser julgado. Nós somos muito precipitados, tomamos decisões de uma maneira bastante dura para com a vida do outro e às vezes de uma maneira muito condescendente com a nossa vida, como se a gente não errasse. Então os equívocos são de toda a ordem. E aí o que acontece? Jesus está aí. Às vezes nós estamos lá cometendo os nossos desatinos, Jesus está do lado olhando. Mas o que há de se fazer se a gente nem enxerga? Se a gente não é capaz sequer de fazer uma oração? Nós queremos resolver do nosso jeito. E eu não sei se vocês perceberam, do nosso jeito não funciona. Todas as vezes que a gente tenta resolver as coisas somente no nosso formato, sem a presença de Jesus, não dá certo. Mais cedo ou mais tarde vêm as consequências. Porque nós precisamos de luz, nós precisamos de caminho, nós ainda temos que crescer muito. E a gente tem que entender o tamanho que nós temos perante o universo, perante as coisas de Deus, e nos submetermos ao processo. E não o inverso, no nosso egocentrismo, né? No nosso egoísmo, no nosso apego, querer que o mundo seja do tamanho e do formato que a gente pensa que é. E não é assim, gente. Existem regras universais. Existem caminhos a serem seguidos. E quando eu saio do caminho que eu tenho que seguir, eu caio no vale das dores e do ranger de dente. E às vezes a gente fica assim, mas é por que eu estou sofrendo tanto? Por que acontece tudo comigo? Ora, porque você merece. Você fez por merecer tudo que está acontecendo. Não foi um acaso. Entendamos que nós somos absolutamente responsáveis pelas nossas decisões. Ponto, sem negociação. Não vai haver um segundo culpado pelo que eu disse. Ah, mas eu falei assim porque você me provocou. Não, você falou assim porque você é assim. Porque é assim que o seu coração funciona. Porque de fato é isso que você realmente tem para dar nesse momento. E até reconhecer isso já é um primeiro passo. Porque às vezes a gente quer que o outro nos compreenda, mas a gente não compreende as nossas atitudes e nem sequer para pensar no que a gente anda fazendo, com a gente e com os outros. Quando Jesus chama para ele está justamente prometendo o descanso para aqueles que bem sofrerem. Mas como é que a gente pode sofrer bem? Como é que é isso? Bom, Jesus fala o seguinte: a gente vai passar por sofrimentos, mas com Ele do lado, orientando, com Ele do lado, nos apoiando e nos consolando, nos mostrando que apesar que existem dias difíceis, terão dias de vitória, porque Ele vai estar conosco. Então, gente, é uma outra caminhada, é uma outra conversa. A vida fica mais leve. E é justamente isso que ele promete, vida leve. E as orientações que ele nos passa estão aí há muito tempo no mundo, é só a gente colocar em prática. Quer ver uma das orientações muito importantes que Jesus sempre nos fala, que a gente sempre tem que prestar muita atenção? O perdão. O perdão das ofensas. Nós precisamos aprender a perdoar, porque nós também somos necessitados de perdão.
Porque todos os dias também nós nos equivocamos, nós erramos, nós precisamos da compreensão do outro. Então, eu também tenho que ser compreensiva. Eu tenho que entender que ontem foi um amigo que caiu, amanhã pode ser eu. Isso é tão claro como o sol que brilha. E fala para mim, quantos de fato de nós têm essa habilidade ou faz essa tentativa de verdade de perdoar? O quanto que isso ainda é difícil para nós na nossa vida? E por que é tão difícil a gente perdoar? Porque a gente ainda acredita que está no controle da situação. Simples assim, nós não estamos. Quando uma situação acontece na nossa vida, ela já foi desencadeada por muitas outras situações que a gente não reconhece, mas que com certeza somos responsáveis por elas. Quando alguém chega a nos trazer alguma dificuldade, é porque também, de alguma forma, nós nos envolvemos com algumas decisões equivocadas que nos levaram àquele resultado. O que vale dizer que se uma pessoa está no caminho do bem, da paz, do amor, da tranquilidade, ela não vai ter muita dificuldade para perdoar, porque ela já está no caminho do bem. Mas se ainda existe aquele temperamento forte, aquela maneira de querer fazer as coisas sozinho, aquela maneira de querer dominar tudo e todos, porque eu mando, né? E todo mundo obedece, porque é do meu jeito. E são frases clássicas nossas, do personalismo que nós ainda temos. É do meu jeito, se quiser é assim mesmo. E não é assim, gente. Não é assim que nós vamos ser mansos e puros, né? De coração. Então ele fala: vem a mim e eu lhes darei o descanso. Mas Jesus impõe uma condição. Ele vai estar conosco, a condição colocada por Jesus é que a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos é para aqueles que praticarem o amor e a caridade. Essa é a condição. Porque não há como ser amparado por Jesus se nós também não merecermos esse amparo. Se nós também não ampararmos os outros. O amor é a palavra de ordem do planeta. É o que vai nos salvar. O amor cobre uma multidão de pecados. Não importa o tamanho do erro. O importante é o tamanho do acerto que eu vou fazer com aquele erro. Porque eu aprendi. Porque eu aprendi. Quando eu errei, eu aprendi. Porque a gente não perde nada nessa vida. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Perder, não. Então, nós estamos sempre aprendendo na nossa caminhada. E que Jesus pede, ame e faça caridade. Ajude o outro. Ah, mas está difícil, eu estou sofrendo, está num momento difícil. Vai sofrendo mesmo, mas ajuda alguém. Levanta um caído. Socorre alguém que está num desatino, numa dificuldade material, ou que está precisando de uma palavra amiga. Ah, mas eu não estou bem, não tem problema, vai assim mesmo. Porque quando a gente sai da gente e vai encontra o outro, a mágica acontece. A lei do amor acontece. Quando eu estou ali socorrendo um, Deus está me socorrendo. Porque eu fiz por merecer, percebe? Vocês já perceberam que às vezes a gente está numa dificuldade que a gente não resolve e vem uma pessoa numa situação mais difícil e pede o nosso socorro e a gente sai da nossa dificuldade e vai socorrer o outro. E quando a gente percebe, está tudo resolvido. Não só a situação que a gente socorreu, como também a nossa. É isso a proposta de Jesus. Salva um, levanta dois, diminui a sua dor e carrega a dor do outro. Porque esse é o exercício que a gente precisa fazer para evoluir, para parar de achar que a vida é nossa, que só importa o que a gente sente, o que a gente faz. E não é assim. Nós temos que amar uns aos outros incondicionalmente. E como é que a gente faz isso?
socorrendo um caído. Cada vez que a gente levanta um caído, somos nós que estamos sendo levantados. Somos nós. A oportunidade de socorrer alguém não é do socorrido, é nossa que está socorrendo. É o nosso exercício de bondade. É a nossa parte de amor ao próximo. Quando eu faço um movimento de amor em prol do outro, quem está melhorando sou eu. Às vezes, muito mais do que aquele que está sendo socorrido. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para nos melhorarmos. É para realmente fazermos uma caminhada mais leve. Então, quer o apoio de Jesus? Quer uma vida mais tranquila? Socorre um caído. Dá uma olhada para o lado, vê pela janela. Às vezes você está sofrendo, dá uma olhadinha do lado de fora que você vai ver tanta gente em situação difícil também. Será que não dá para sair e socorrer um também? É essa a proposta do jugo leve, né? Que eu saia da minha dor e vá de encontro à dor do outro. E aí as coisas ficam mais leves. E aí aquela solução que eu não encontro aparece. Ou então aquilo que era muito difícil, de repente deixa de existir. Eu começo a entender a vida de outra forma, em outro formato. Evangelize as nossas crianças. Mais do que nunca, a palavra de ordem hoje é Jesus. Nós precisamos aproximar as nossas crianças de Jesus. Isso é uma grande caridade. É uma enorme caridade. Dos pais, dos responsáveis, dos amigos, seja de quem for. Socorre uma criança que ainda não conhece Deus e coloca ela no caminho de Jesus. E com certeza, muitas glórias você irá receber por esse gesto de caridade com aquele espírito. Então, isso também conta muito. E, acima de tudo, acolha a dor do próximo. Nesse mundo em que todos sofremos, em que todos passamos dificuldades, todos nós precisamos de um colinho, todos nós precisamos de apoio, precisamos ser ouvidos sem julgamento, com calma. Todos nós precisamos, às vezes, até de um remédio para diminuir uma dor física. Acolha, gente, abraça. Sabe por quê? Às vezes um abraço salva. É o abraço que salva, é o afeto. Nós estamos em um mundo muito carente de afeto, de carinho, de sinceridade de alma, sem interesse algum a não ser realmente de fazer com que o outro fique melhor. Então, acolha, socorre, faça com o outro o que você gostaria de receber no seu momento de dor, no seu momento de dificuldade. Vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de cada um de vocês, na nossa vida. Porque a nossa peleja é justamente de sermos mais irmãos, sermos mais solidários, sermos mais acolhedores uns com os outros, para que de fato o amor possa realmente cobrir uma multidão de pecados. Porque realmente pecamos e erramos o tempo inteiro. Muito. Só nos resta acolher para que a vida se torne mais tranquila. Então, se eu estou aqui buscando um lenitivo para a minha dor, um lenitivo para os meus medos, para as minhas dificuldades, tem aí uma dica boa. Acolhe. Acolhe um caído. Vai cuidar da dor de alguém. Esquece a sua um pouco. Sabe? Porque assim, nessa vida de peleja, todos nós sofremos, mas a gente pode sofrer ajudando. E o jugo leve é justamente isso. Eu adquiro leveza no momento em que eu socorro alguém. E que Deus Pai Todo-Poderoso, em toda a sua misericórdia, sabendo da nossa dificuldade, sabendo do nosso esforço, possa também nos acolher nas nossas dificuldades.
E que assim sendo, que o melhor aconteça a todos nós. Graças a Deus, muito obrigado. Vamos orar. O teu exemplo, a tua luz. Porque tudo que está em mim, precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser acrescentado. Precisa da tua luz. Então, Pai, acolhe fortemente nesse momento a todos nós, em especial a companheira que nesse momento se faz necessitada desse socorro, que a vida tem valor, que somos filhos de Deus, que o Pai sabe das nossas necessidades e Ele pode nos salvar, que nós temos que ter a coragem de lutar pela nossa vida, porque a nossa vida não é nossa, ela é um presente de Deus. O Pai sabe o que é melhor para o caminho de todos nós. Então, nesse momento, roga ao Pai, apacenta as suas ovelhas, meu Pai. Levanta os caídos, clareia aquele que ainda não enxergou, acalma aquele coração revoltado, faça com que aquele que não está vendo enxergue. Levante um caído, meu Pai, pelo amor de Deus, socorre a todos nós aflitos, que precisamos tanto da sua luz, que precisamos tanto do seu amparo. E é nesse momento que, na certeza de que já fui ouvida, é que venho a Ti e peço, Senhor da vida, dai-me coragem para passar pelas dificuldades da estrada, que eu tenha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para poder separar uma coisa da outra. Que o bem, inegavelmente, possa chegar no meu coração e fazer morada fixa. E acima de tudo, meu Pai, que seja feita a sua vontade, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus.